Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor nos dê um dia abençoado com bênçãos espirituais e que Ele fortaleça os nossos pés no caminho da salvação. E hoje eu vim aqui falar com vocês, irmãos, sobre pessoas que estão na igreja, mas ainda não entenderam o que é o Evangelho de Cristo, o que é servir a Deus. Muitos se imaginam que no momento que você aceita Jesus, abre-se um mar de bênçãos materiais, e que ali agora acabou a provação, acabou o sofrimento e agora é só vitória, só vitória. Ok, só vitória porque a gente só tem lutas. Então são nessas lutas que obtemos vitórias, mas isso não quer dizer que acabou o sofrimento. Muito pelo contrário, agora é que vai começar. Porque a salvação é conquistada à força, correto? O céu ele é conquistado à força. Então, quando diz isso, ele quer dizer que agora é que o sofrimento vai começar, correto? E muitas pessoas desanimam por qualquer tipo de situação que passa na sua vida. Muitas vezes ela na igreja, ela canta, ela prega e os irmãos não aplaudem, não dão a audiência que ela quer. Então, ela desanima. Às vezes o irmão não dá uma paz do Senhor, olha de cara feia, e eles se perguntam, Deus, o que está acontecendo? Por que isso acontece comigo? Besteira. Muitos desanimam por, sim, assolações diversas passando na sua vida. Então, elas começam a achar que Deus virou as costas, que Deus não olha mais para elas, que Deus abandonou, desistiu dela. Então, eu quero passar para vocês, irmãos, o Evangelho de Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, passamos sim, por dificuldades, sim. Deus ele prova a nossa fé. Deus ele quer nos moldar. Quando nós aceitamos a Jesus, passamos por um processo de santificação, porque sem santificação nós não iremos ver a Jesus. Então, aquele velho homem, quando nós aceitamos a Jesus, ele não passa de mágica, ele vai sumir, não. É agora que passamos o processo, pois a nossa cruz devemos carregar a cada dia, porque esse processo de santificação nada mais é que carregarmos a nossa cruz, tudo aquilo que nos aflige, nós passarmos a cada dia e entendermos que o Senhor ele nos dá forças para conseguirmos vencer as adversidades da vida. Quatro exemplos de fidelidade na Bíblia é sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ao qual eram servos fiéis a Deus, entendidos da palavra, as pessoas jovens que buscavam ao Senhor entender da palavra dele, e de repente foram sequestrados pelo rei Nabucodonosor, levados para uma terra desconhecida deles, uma cultura totalmente diferente, tirados da família deles, dos seus amigos, da sua vida social, e mesmo assim eles não negaram ao nome do Senhor, foram lançados na fornalha, mas Deus os livrou lá de dentro da fornalha. E Daniel, por não obedecer ao decreto do rei, foi para que não fosse, naquele período, se não me engano, de 30 dias, ninguém pudesse orar a outro Deus se não fosse a Baal. Mas mesmo assim, Daniel se manteve fiel a Deus e prostrou e orou ao Senhor. E mesmo assim foi lançado na cova dos leões e Deus o livrou da morte. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, mesmo que sejamos cristãos, que aceitemos o Evangelho de Cristo, nós não iremos viver uma vida de bênçãos e bênçãos materiais, carro novo, casa nova, conta cheia, sem dívida nenhuma, saudável, filhos obedientes. Não, muito pelo contrário. Tá? Isso não impede que Deus nos dê bênçãos materiais, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que iremos padecer assolações nesse mundo até que Cristo
venha ou até que a nossa história aqui seja encerrada, ou seja, até que morramos. Então, o que eu quero deixar para os irmãos é uma palavra de ânimo, que os irmãos não desanimem. Quanto mais assolação vier na nossa vida, isso é sinal de que Deus está conosco, que Deus está do nosso lado e que Ele está aprovando o nosso caminho. Então, venhamos a cada dia pedir perdão a Deus pelo nosso pecado, pela nossa transgressão, e que venhamos deixar os nossos pecados, que não sejamos praticantes da iniquidade, ok? Então, o que eu quero dizer para os irmãos é: se mantenham firmes no caminho do Senhor, não desanime, fique forte, leia a palavra e vamos jejuar, vamos vigiar, vamos orar, pois só assim iremos vencer esse mundo, ok? Então, fique na paz do Senhor e, como diz o Sherman Viana, more Bible, mais Bíblia. Vamos orar, vamos ler a palavra, vamos jejuar, vigiar. O mundo é mau. Fique na paz.